Esse episódio tem um oferecimento de Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu entrevistado de hoje é João Vicente Pedreira, gerente de estratégia e negócios Milking and Digital da Lely Latam. E o tema da nossa entrevista será Do balde ao robô, a evolução da ordenha no Brasil. Fala, João Vicente, tudo bem? Como é que você está? Boa tarde, tudo bem, Divino? Como vai você? Tudo legal? Excelente, tudo muito bem. Prazer falar contigo, seja bem-vindo. Prazer é todo meu poder bater um papo com você a respeito aí desse assunto que, particularmente, a gente já tem uma certa história aí nesse assunto sobre ordenha, sobre soluções de ordenha, né? E está há bastante tempo ligado, né, no setor de pecuária leiteira do Brasil, nas diversas regiões, inclusive no estado de Goiás, quando trabalhei por outras empresas, né? Qual que é a sua formação, João? Eu sou engenheiro agrônomo, eu sou formado em Viçosa em 89 e de lá, desde 91, sempre trabalhei no segmento. Eu trabalhei como pecuária na Nestlé, na época que ela tinha um trabalho de fomento. Depois trabalhei numa outra empresa também de equipamentos de ordenha e depois tive um período bastante curto num outro laticínio e agora, por último, na Lely desde 2013, desculpa, né? Que já fazem 12 anos agora que eu estou na empresa, quando a gente iniciou o processo da venda, né? Da introdução dos sistemas de ordenha robotizado da Lely, que é uma empresa holandesa, que tem, vamos dizer assim, que é a inventora e a pioneira nesse recurso em termos de solução para ordenhar vacas. Bacana, cara, uma longa história. Então, desde 89, então você está no segmento aí do leite. Desde 89, o pessoal costumava dizer que a gente acaba, quando começa a trabalhar com leite, o bezerro joga uma praga na gente, né? Você nunca mais vai sair da atividade, né? Eu costumo brincar, cara, que leite tem que ser paixão mesmo, porque é outro trem para dar trabalho, viu? Ela é uma atividade bastante trabalhosa, bastante complexa. Ela exige vários, vamos dizer assim, conhecimentos, né, de diversos assuntos, né? Mas ao mesmo tempo ela é, como você falou, é uma paixão e ela é integradora, né? Ela integra pessoas, famílias, fornecedores, compradores de leite. Então é uma atividade que realmente movimenta bastante, né? Quando a gente fala do negócio em termos de pessoas também. Ô, João, mas é engraçado que a turma do leite fica assim, leite não dá dinheiro, leite não tá dando dinheiro, tô levando prejuízo, mas não sai do negócio de jeito nenhum, rapaz. Pois é, não, na verdade, assim, o leite, a gente tem um ditado holandês, né, que como ele fala assim: o dia que o produtor de leite dizer que o negócio é bom, ele deve estar doente, né? Então, mas eu diria que evoluiu muito. Os produtores têm a verdadeira noção de que a atividade, como que buscar recursos, né? Como que fazer com que a atividade seja rentável, né? E na grande maioria hoje a gente vê produtores preocupados em reinvestir, em estar sendo atualizados no mercado. As técnicas que existem hoje em termos de produção de leite, as tecnologias geradas são imensas, né? Desde técnicas de nutrição de planta, técnicas de genética de forrageira, técnica de genética animal, técnica veterinárias, as próprias técnicas de ordenha, né? Da forma de colher o leite, os equipamentos de mistura, distribuição, então a parte de nutrição. Então a tecnologia, o Brasil, assim, evoluiu desde o período que eu comecei para agora, né? O volume de tecnologias, de informações que existe para o produtor escolher e, consequentemente, buscar o resultado positivo da atividade, eu diria que é imenso, é espetacular, né? Então, eu acho que ainda é uma atividade desafiadora por esse sentido, quer dizer, cada capacidade de gestão de cada produtor de leite que vai dizer a ele, né, o quanto que ele vai progredir, o quanto que ele vai ter
em termos de sucesso da atividade, né? Aproveitando que você deixou esse gancho aí, João, eu gostaria que assim, você fizesse um resumão dessa evolução da ordenha no Brasil, destacando assim, quais foram os principais marcos, desde o balde ao pé até a robotização. Muito bom. Eu não sou a pessoa mais apropriada, né, para falar, mas eu vou tentar lembrar dentro do que a gente conhece um pouquinho do segmento, né? A atividade leiteira, ela se organizou no Brasil muito no entorno das grandes cidades, né, para a oferta de leite fresco, vamos dizer assim, né? Então, no entorno de Porto Alegre, no entorno de Curitiba, entre Rio e São Paulo, no Vale do Paraíba, né? Na região próxima a Campinas, Minas Gerais, uma produção de queijo devido às distâncias. Então, assim, o original do sistema de produção, basicamente, nos moldes como a gente conhece hoje, com vacas especializadas, com a parte de produção de forrageira indicadas, ela se organizou mais próximos aos grandes centros para ofertar leite para esses consumidores. E a partir de um determinado momento, né, então nessas regiões se iniciaram, né, alguns sistemas de ordenha um pouco mais elaborados, com sistemas canalizados, coisas dessa natureza. Isso na década de 50, na década de 60, né? Mas chegou uma hora que o leite começou a andar, né? O leite começou a ir para as fronteiras, né? Então, foi para o norte do Paraná, foi para o oeste do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás também sempre teve muito leite. Goiás originalmente sempre teve a produção de manteiga para mandar para o Nordeste, coisas dessa natureza. Mas a mecanização, ela iniciou muito próximo a essas regiões, essas grandes cidades, e nas regiões de fronteiras também, onde havia necessidade de fazer com que equacionasse a questão da falta de mão de obra para que pudesse trazer escala, né? E para que pudesse ter, consequentemente, um volume de animais ordenhado melhor, né? Então, basicamente, o balde ao pé, ele trabalhou muito, ele entrou muito nas fronteiras agrícolas, né? Onde houve abertura de mercado de terras, e nesse início, em torno aí de 60, década de 70, que entraram os balde aos pé, o sistema de balde ao pé, que permitiu, né, também no sudoeste de Goiás, no norte de Goiás, e permitiu que o pessoal iniciasse a atividade, né, a atividade leiteira e, consequentemente, buscar um pouquinho mais de escala, né? E o que é muito importante e interessante na atividade leiteira é principalmente a questão da receita mensal, né? Imagine em avanço de novas regiões, como se fazer dinheiro, né? E o leite, de uma certa forma, a ordenha, tanto para vender para laticínio quanto para queijo, né? Era uma forma para que essas pessoas se fixassem aí nessas fronteiras. E depois ela veio evoluindo bastante, né? E eu diria que algumas regiões com maior velocidade, essas regiões de fornecimento de leite fresco tinham mais a adoção dos sistemas de ordenha mecânico, e as regiões de fronteiras, um pouco mais no sul, um pouco menos no nordeste, com sistemas de balde ao pé. Mas eu atribuo que o grande boom em termos de mecanização no Brasil, de uma forma geral, foi quando os grandes laticínios, na década de 90, e aí já foi em todo o país, na grande parte do país, eles iniciaram o processo de coleta de leite a granel, né? Então, até então, o produtor tirava o leite, e era o leite em latão, e aquela coleta de leite uma vez ao dia. Então, a coisa era bastante primária, rudimentar, né? Então, quando o produtor ele teve esse primeiro contato, né, com o equipamento dentro da sua atividade, né, ele imaginou que também algumas outras ferramentas poderiam ser utilizadas para que ele pudesse ter uma escala de produção dentro do tempo dele, que ele estava ali se dedicando àquela atividade. Então a gente teve durante a década no início da década 2000, né, dos primeiros 10 anos dos anos 2000, a gente já verificou no mercado um aumento bastante grande de vendas de equipamentos de ordenha, sejam canalizados, já não mais centrados no entorno da oferta de leite fresco para as grandes cidades. O leite, entre 90 e ano 2000, o leite realmente se espalhou pelo Brasil, de maneira que a granalização veio
ajudar ao aumento da produção, né, a possibilidade de uma ordenha à tarde por parte do produtor. E aí veio também as empresas fornecedoras de tanque, que também eram fornecedoras de ordenha, iniciaram o processo da ordenha mecânica por parte do produtor. Isso aí foi nos primeiros anos 2000. E em 2010, a partir da segunda década dos anos 2000, né, 2010, 2012, foi quando houveram as primeiras vendas de robô de ordenha no mercado brasileiro e principalmente no mercado brasileiro, já que a Argentina também teve alguma coisa, mas a Lely teve um pouquinho mais recente, mas diria em 2018. Mas diria que nos anos do início do 2010, 2012, que se iniciou a comercialização aí, começou-se a falar de robô para ordenhar as vacas. E aí que foi quando a Lely também decidiu, né, dentro da empresa, decidiu a entrar no mercado brasileiro para ofertar esse tipo de solução. De maneira hoje que no mercado a gente tem desde o produtor com balde ao pé, o produtor hoje com sistemas canalizados de mecanização de ordenha e também aquele produtor hoje que está identificando uma vantagem, né, em termos de recursos quando da adoção da ordenha robotizada. Eu vou para um breve intervalo comercial, João, e já voltamos. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. O João Pereira é uma daquelas pessoas que entendem muito, mas muito mesmo de ordenha, porque dedicou grande parte da sua vida a isso. E estamos trazendo aqui um histórico da evolução da ordenha no Brasil. Ô João, ainda tem muita gente tirando leite de forma manual. Existe algum estudo que indica quanto por cento ainda é tirado de forma manual e quanto por cento é mecanizado? Eu não saberia dizer para você quanto, mas se eu posso dar mais ou menos uma luz, né? Quando a gente pega os números do IBGE, ele fala que nós temos em torno de 1 milhão de produtores de leite. Só que o IBGE considera, por exemplo, um produtor que vende um dia o leite para um laticínio, aquele é um produtor de leite. Então, assim, existe um volume grande de produtores e variados, né? Mas comercialmente, vamos dizer assim, aqueles produtores que buscam tecnologia, que buscam escala de produção, a gente considera em torno aí, o Brasil tem em torno aí de 100 mil produtores que são realmente os produtores que teriam, vamos dizer assim, alguma capacidade de investimento bastante grande ou algum direcionamento para adoção de tecnologia bastante forte, né? Então, é mais ou menos esse o mercado nosso. Então, o Milk Point fala em torno de 250 mil, seria o número de produtores, vamos dizer assim, que tem a atividade econômica. Então, tem toda uma série de números, né? Mas existem produtores que tiram leite manual? Existe. Quais são ainda os maiores desafios dessa atividade no Brasil, João? Olha, eu diria que os desafios, né, justamente é a sustentabilidade, né? É a sustentabilidade econômica, é a questão da capacidade de reinvestir, a capacidade de sucessão, né? Hoje a gente vê que existem gerações entrando, né, sendo substituídas na atividade, né? E às vezes a geração fala, não quero, quer mexer com lavoura ou coisas dessa natureza, né? Mas eu diria que principalmente o bom relacionamento, né, com os laticínios, com os compradores, né? São pontos aí que diriam que que exigem da capacidade administrativa de cada produtor na questão dos desafios, né? De que forma investir, qual que seria a melhor tecnologia a se investir,
Então, a competitividade e manter a sustentabilidade do negócio que é o principal desafio. As questões relativas à atração da mão de obra, né? Quer dizer, manter os empregados motivados, interessados, né? E a questão também relativo a equilíbrio, vamos dizer assim, não produzir descontrole ambiental, né? Então os dejetos têm que ser tratados, tudo tem que ter um certo desafio de conhecimento, né? Utilizar um produto veterinário que seja possível utilizar em vacas leiteiras, né? Então o grande desafio realmente são conhecer as tecnologias que existem na produção e aquela questão que eu comentei, que o laticínio comprador seja um parceiro bastante importante na questão da sustentação com relação à atividade dele, né? Você colocou um ponto interessante aí, que foi a chegada das novas gerações, né, que é a conhecida sucessão familiar, né? A gente fala tanto disso na agricultura e fala também hoje na pecuária. Na agricultura houve um fenômeno que, com a chegada das novas gerações, os processos começaram a se modernizar e houve muitas mudanças. No caso do leite, acontece a mesma coisa? A chegada dessa galera mais jovem tem feito com que haja uma modernização e até mesmo no trato com os animais é diferente ou não? Eles acabam seguindo aquilo que já vinha sendo feito pelos pais, pelos avós? Existe aí um certo estágio, né? Geralmente a gente vê quando a geração nova entra para a atividade leiteira, né? Existe aquele trabalho conjunto, né? Vamos dizer assim, de alinhamento, de aprendizado, né? De gerações, né? Que tem às vezes visões e ansiedades diferentes, né? Então assim, mas ao mesmo tempo, em muitos casos das vendas, das introduções, ela passa pela, vamos dizer assim, decisão da família, né? E geralmente a família é envolvida no processo da aquisição dos robôs, né? E o filho também tem que estar envolvido, né? E o filho acaba envolvido e ele acaba dizendo assim, não, eu fico na atividade leiteira, mas eu quero ficar com um equipamento, eu quero ter um robô de ordenha, né? Então, assim, é um investimento, vamos dizer assim, um robô de ordenha, ele pode trabalhar 15, 20 anos, né? É um investimento, vamos dizer assim, não é uma automação, uma coisa que vai trazer uma tranquilidade bastante grande, então não é uma coisa barata, vamos dizer assim, né? É um investimento interessante, mas é importante que todos ali dentro da atividade leiteira estejam alinhados com relação vamos fazer investimento, quem vai ficar tomando conta, quem vai aprender, e se houver a possibilidade de expansão, nós vamos expandir. Então existe todo, como eu comentei, né? A gente constrói o conhecimento com o produtor e, consequentemente, essa geração nova também acaba fazendo parte do processo da introdução, né? Um dos grandes problemas do Brasil hoje, em todos os setores, é mão de obra. Até que ponto a robotização ajuda a amenizar esse problema? Eu não diria solucionar, né? Solucionar de vez não soluciona, mas ajuda a mitigar um pouco mais do problema? Ajuda e muito, né? Eu diria que, vamos dizer assim, um produtor, ele com o robô, ele flexibiliza, né, a dependência da mão de obra, né? A gente tem produtores, por exemplo, que tem operários, grande maioria, quando tem robô, eles têm operários em horário comercial, né? O camarada mora na cidade, lá às 7h30 chega na fazenda, faz tudo que tem que fazer, faz as limpezas, faz os manejos, 4h30 pega a motinha e vai embora. Então, assim, a atração por fazer esse tipo de trabalho em fazendas com ordem robotizada também muda. Então, assim, minimiza, ajuda a flexibilizar, ainda precisa até um determinado ponto, mas permite que o produtor possa, vamos dizer assim, gerenciar essa questão. Só para a gente ter uma ideia, as grandes fazendas com 40, 60 mil litros de leite, no Brasil, eles têm em torno de 1.000 litros por operário dia. Quando eu falo de bezerro a vaca,
né? Então, de bezerro, desde a criação do bezerrinho, novilha, até a vaca. Então, em torno de 1.000 litros por operário dia, tá? A gente tem sistemas de produção em alguns países muito mais, vamos dizer assim, rigorosos essa questão, né? No Brasil a gente tem uma legislação que a gente tem, às vezes, ter um pouquinho mais de pessoas no negócio para poder permitir que faça ordenha, mas, vamos dizer assim, nos sistemas de ordenha robotizado, nós estamos falando aí em torno aí de 2 a 3 mil litros de leite por operário, de bezerro a vaca, né? Então, assim, eu consigo fazer com que haja uma melhor eficiência daquele operário do processo de produção de leite. Ele vai, por exemplo, o robô trouxe lá uma informação, né, no aplicativo, que aquele animal, ele se apresentou o leite um pouquinho aquecido, a cor do leite um pouquinho mais aguado, esse animal está com uma suspeita de uma mastite, então ele vai lá, busca o animal, separa o animal, checa o animal, às vezes já entra com um tratamento, né, antes que ele inicie uma doença de fato. Então essa passa a ser a rotina, ele passa a olhar mais para o animal, ele passa a atender mais para o animal, ele se concentra e consegue fazer o processo de reprodução na hora certa, no momento certo, com o suporte de informação do programa. Então isso tudo faz com que aumente a eficiência dessa mão de obra. Então fica um ambiente bastante gostoso e agradável por parte do sistema de produção, e a ponto de muitas vezes atrair operário para aquele tipo de função. Mais uma pausa para os comerciais e já estamos de volta. No mundo do agronegócio, informação é poder, e no portal agroeprosa.tv você encontra as notícias mais relevantes e atualizadas sobre o setor que move o Brasil. São análises, entrevistas com especialistas e tudo o que você precisa saber para se manter à frente no mercado. Do campo à mesa, agroeprosa.tv conecta você ao que realmente importa no agro. Acesse agora mesmo agroeprosa.tv e fique bem informado. www.agroeprosa.tv. A notícia do agro começa aqui. Ordenha com balde ao pé, ordenha robotizada. Estamos aqui falando do processo da ordenha e da importância do leite no Brasil. Em termos de sanidade, existe alguma diferença, algum ganho de sanidade com essa ordenha robotizada? De produtividade, você já colocou aí que sim, né? Em termos de sanidade de bem-estar animal. Existe, a Lely, ela trabalha obrigatoriamente nos sistemas onde os animais têm acesso ao robô de uma maneira livre, né? Então, nos sistemas de confinamento, ele tem, por exemplo, a vaca tem acesso à cama, à comida, à bebida e acesso ao robô, né? Então, o animal faz a própria rotina dele lá. Essa rotina desse animal, ela transfere para essa rotina dele dentro do sistema, ele transfere, vamos dizer assim, uma melhor saúde, ou seja, ele faz mais refeição, ele fica menos tempo em pé, ele consegue fazer mais ordenhas no início da lactação, né? Então ele tem um desafio, o animal como recém-parido, ele tem um desafio muito grande de produção de leite, ele acaba, a genética dele faz com que ele queira produzir bastante. Então, quando tem um animal no início da lactação, ele fazendo 3 a 4 ordenhas, isso traz também mais conforto para o animal, né? Faz com que o animal não fique, vamos dizer assim, apresente eventuais problemas, né? Durante o processo de lactação. Então, mas o ponto as questões sanitárias, elas são verificadas de forma antecipada. Por exemplo, o animal tem uma coleira que identifica a sequência de atividade dele, ou seja, o animal está numa atividade normal e ele diminui a atividade abaixo daquele normal dele. Provavelmente esse animal está doente, está com uma diarreia, alguma coisa desse tipo, que modifica o bem-estar dele. Então, sanitariamente, eu consigo antecipadamente também checar qual que é a situação daquele animal e atuar de forma antecipada. Isso também se reflete na questão da saúde do ubre, né? Então, o leite, ele é analisado com relação à cor, à condutividade, à temperatura, ao tempo morto para a descida do leite, ou entre a coprou e iniciou a ordenha, e a produção.
esses itens aí, o robô e o programa, o Horizon, ele infere e diz, olha, esse animal, ontem ele estava com a cor do leite normal, hoje apareceu um pouquinho mais avermelhado, pode ser um sangue, a temperatura está um pouquinho mais alta, então você vai lá. Coisa que, por exemplo, num sistema tradicional, isso dificilmente seria visto, né? É só realmente depois de instalado, por exemplo, uma anomalia, para daí falar, olha, esse animal está doente, nós precisamos ser tratado. Então, sanitariamente, a gente consegue antecipar os problemas. Qual é o nível de adoção da ordenha robotizada no Brasil, em comparação a outros países? Eu não sei por que você começou rindo, viu? Eu dou risada pelo seguinte, qualquer número que a gente coloque frente ao número de produtores que a gente tem, vai dar um percentual baixinho, né? Então, assim, mas vamos falar. A Lely tem alguns níveis, né, de adoção, né, que ela identifica no mercado, mas, por exemplo, o Brasil é menos de 20%. O que é o mercado de adoção? De cada 10 novos investimentos em equipamentos de ordenha, 2 acabam decidindo por robô. Então, o mercado brasileiro ele está nesse bolo aí, como também outros países que estão em torno de menos de 20% de adoção. Só para a gente citar um exemplo no outro extremo, o mercado alemão, né, ele tem uma taxa de adoção do sistema de ordem robotizada na casa aí dos seus 85%. Né? Então, assim, de cada 10 investimentos, em torno de 8 a 9 são ordenhas robotizadas. Né? Então, o mercado mais maduro, a questão é, qual é a cor do robô? Né? Qual é a marca do robô? Não é mais se eu vou comprar ou se eu vou comprar a sala de ordenha. No mercado nosso, assim, não, tem que ver robô. Né? É muito importante, eu sempre incentivo e estimulo os produtores para que conheçam a tecnologia. Independente de se vai comprar, se não vai comprar, mas vai conhecer. É uma coisa nova, é diferente de sala de ordenha, é todo um novo cenário, né, que entraria no sistema de produção, para produzir leite, mas é importante que o produtor, como investidor, como uma pessoa que quer se sustentar e ter longevidade na atividade, conhecer. Não custa nada, não vai custar nada para ele. Será que tem medo de ir gostar? Na grande maioria, sim. Mas brincadeiras à parte, João, qual que você acha que é o grande entrave? Por que essa adoção no Brasil ainda é tão pequena? É porque o equipamento custa muito ou é ainda uma resistência de eu acho que isso aqui não é para mim? Interessante, assim, quando a gente convida o produtor, ele aceita, né, visitar, conhecer, às vezes ele quer ir sozinho e tal. Mas a gente percebe o seguinte, o produtor faz 2 perguntas para ele. Ele fala assim, vou ou não vou? Ele não vai porque não tem sucessor, porque ele quer parar, lá. Ele fala, eu vou. Se ele fala eu vou, ele fala assim, quando eu vou? É outra pergunta que ele acaba tendo que responder, né? Então a gente observa muitos produtores que quando fazem a visita, eles falam, bom, eu vou, o que eu tenho que analisar? Bom, eu tenho que investir na minha máquina de colher forragem, porque ela já está velha, que é a prioridade, eu não posso parar a atividade. Então, assim, a gente observa que o produtor acaba escalonando, né? Ele acaba jogando dentro dos seus objetivos, né? Dentro do seu planejamento, as prioridades, né? E o robô chega uma hora, né? Então, a gente observa, às vezes o produtor chega e pede para a gente visitar, o Lely Center, que é o nosso distribuidor, pede para a gente visitá-lo, né? E ele faz as perguntas, né, importantes que ele quer entender, ele visita, e fala, ok. Dali 2, 3 anos ele falou, dá um pulinho aqui. Aí você chega lá, o barracão que ele tinha planejado está pronto, o sistema de dejeto está pronto, vamos falar de robô, tem que ver isso aqui. Tá. Às vezes, agora tem que ir no banco, né? Então, hoje eu diria que a grande maioria tem essa questão, esse processo, né, de adoção, de construção do conhecimento, e também a questão de crédito, né? É importante você ter um crédito para que você possa diluir investimento aí em torno de 8 anos, né? Sistemas de ordenha robotizados para produtores que já têm tudo, tem o confinamento, tem vaca, tem tudo prontinho. A gente observa aí o retorno do investimento aí em torno de
4 anos, 4 anos e meio. Para aquele produtor que vai começar do nada, do zero, isso aí vai para 9, 10 anos, né? Então ele se paga, né? Mas é importante que o produtor ele se prepare, ele se identifique com o método correto e tal. E nós trabalhamos bastante forte a questão do processo de adoção, né? Que a gente chama. O produtor sai de uma sala de ordenha e entra no robô. Como é que nós vamos fazer? Como é que funciona? Como é que a gente atrai a vaca para visitar o robô? Qual que é a técnica? Como que é a maneira que isso vai ocorrer. Então, a gente tem isso daí, que é uma expertise da Lely, né? Então, para que ele faça uma transição de uma maneira bastante tranquila e, consequentemente, os animais possam desempenhar dentro do seu sistema, né? Então, basicamente, eu diria isso, né? É uma sequência, prioridade de investimento e essa questão também de crédito, que muitas vezes é o que empaca um pouquinho por parte do produtor. O Brasil tem esses problemas, né? O crédito, ele é sempre um problema em qualquer setor. Meu amigo, vamos torcer para que o mais rápido possível a gente veja mais e mais robôs trabalhando aí, melhorando cada vez mais a nossa pecuária leiteira, né? Para que o produtor possa continuar na atividade e que os filhos também possam querer dar continuidade. Obrigado, viu? Foi muito bom conversar com você. Beleza, obrigado a você. Um abraço. Um abraço, é isso aí, gente. Conversamos aqui sobre a evolução da pecuária leiteira no Brasil. Eu conversei com o João Vicente Pedreira, que é gerente de estratégia e negócios Milking Digital da Lely Latam. E o tema da nossa prosa foi Do Balde ao Robô, a evolução da ordenha no Brasil. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.